Algumas pessoas, a depender das circunstâncias, têm para si perguntas como sendo muito importantes. Por exemplo, imagine uma família, nós vimos aqui vários pedidos de oração por questões de saúde. Imagine uma família que tem um ente querido numa UTI à beira da morte. Qual seria a pergunta mais importante para essa família? Qual é a cura? Meu ente querido vai sair dessa situação? Amanhã ainda estará vivo? São perguntas que são importantes ou não? Gostaríamos de ter respostas imediatas para isso. Pense, por exemplo, num pai de família que acabou de perder o emprego. Qual deve ser a pergunta mais importante para ele naquele momento? Como eu vou sustentar a minha família? Onde eu vou conseguir outro emprego? É uma pergunta importante? Muito importante para ele, naquela circunstância. Pense no morador de rua, um mendigo. Qual pode ser uma das perguntas mais importantes da vida dele? Como eu vou conseguir a próxima refeição? Aonde eu vou conseguir minha próxima refeição? Ou por quanto tempo mais vou estar nessa situação? É uma pergunta importante para ele. Imagine um estudante universitário. Eu vou conseguir terminar essa faculdade? Será que eu vou conseguir pagar essa faculdade até o fim? Será que eu vou atingir o meu objetivo de ter o meu diploma? São perguntas muito importantes, todas elas, a depender da circunstância. Agora tem um detalhe, são perguntas muito importantes, mas são perguntas incompletas, porque todas elas se referem a aspectos materiais da nossa vida. Não é pecado estudar, não é pecado ter dinheiro, não é pecado buscar riqueza material, não é pecado orar pela saúde, pela cura de alguém, obviamente isso não é pecado. Deus quer que vivamos uma vida digna ainda nessa terra. Agora são perguntas incompletas. E precisamos buscar qual é a pergunta mais importante diante disso. O que está faltando nesses nossos questionamentos do dia a dia? Qual é a pergunta mais séria e a mais importante? Nós precisamos entender que aquilo que temos é importante para nós, mas podemos ter muitas coisas, porém o muito sem Deus é nada. E o pouco com Deus é muito. Então veja, eu repito, essas são perguntas importantes, perguntas que requerem respostas, perguntas que nos afligem diariamente, mas são perguntas incompletas. Não podemos excluir a Deus das nossas conquistas, das nossas buscas. E a pergunta mais importante que existe, nós vamos ver daqui a pouquinho. Você está com a Bíblia aberta em Mateus capítulo 6. Veja que interessante o que dizem os versos 31 a 33. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O seu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui está a questão. Não é pecado, não é errado nós corremos atrás de termos uma vida melhor aqui neste mundo. Estou falando em aspecto material também. Isso não é pecado. Porém, que isso não esteja no primeiro lugar. Porque quando estas coisas estão em primeiro lugar, aí temos um problema. E é isso que precisamos refletir. É importante considerarmos o seguinte: nós não estamos aqui pregando a doutrina do Deus proverá. Já ouviu essa doutrina do Deus proverá? Fora do seu contexto, funciona mais ou menos assim: você cruza os braços e Deus proverá. Deus proverá? Não. Há pessoas que cruzam seus braços? Não. Deus não proverá. Também não estamos aqui pregando a famosa teologia da prosperidade. Busque a Deus em primeiro lugar e Ele vai te dar carro, casa, dinheiro. Também não é isso. Quando Deus diz: me busque em primeiro lugar e todas essas coisas eu vou acrescentar, Ele está falando das nossas necessidades e não dos nossos desejos. Há uma diferença. A Bíblia diz que nunca se viu um justo que mendigar o pão. Então, necessidades, não desejo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as nossas necessidades serão supridas. Veja que interessante.
O grande problema não é buscarmos aquilo que é material, como eu já disse, mas buscarmos isso em primeiro lugar. Por quê? Porque quando buscamos estas outras coisas em primeiro lugar, no fim, o que vai acontecer? Elas serão destruídas e nós também. Então, todo o nosso esforço, toda a nossa busca, no fim das contas, se Deus não estiver em primeiro lugar, será inútil, vã. O final, morte eterna. Seja rico, seja pobre. Morte eterna para todos. Veja que interessante uma questão. Nós sabemos que o mundo hoje, ele avalia a qualidade de uma pessoa pelo que ela tem e não pelo que ela é, ok? Nós cristãos somos diferentes. Nós buscamos ser, não ter. Eu não sei quantos conhecem esse rapaz aqui. O nome dele é John Rockefeller. Alguém já ouviu falar dele? Na lista dos homens mais ricos da história. Estamos falando da história moderna, né? No topo desta lista dos homens mais ricos da história está esse cidadão, John Rockefeller. O interessante é uma coisa assim meio utópica para nós, inconcebível, mas ele acumulou em sua vida uma fortuna. Fizeram um cálculo, quanto que a fortuna dele naquela época, a quanto equivaleria hoje. Olha o resultado desse cálculo. Hoje, a fortuna que ele acumulou, a fortuna pessoal dele, equivaleria a 340 bilhões de dólares. Não é milhões. Bilhões de dólares, o que ele acumulou de uma fortuna pessoal. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Alguém aqui gostaria de trocar de lugar com ele hoje? Alguém aqui gostaria? Ninguém gostaria? Olha, um homem muito rico. Veja só, a mansão de Rockefeller. Provavelmente uma das, né? Essa é a mansão de Rockefeller. E ele morou por muito tempo nesta casa, muito tempo. Só que ele teve que mudar de residência depois de alguns anos. E essa é a residência dele hoje. E aí eu pergunto de novo, quem é que quer trocar de lugar com ele hoje? Alguém? Não. Rockefeller viveu quase 100 anos. Ele viveu 98 anos. Acumulou mais riqueza do que a grande maioria das pessoas que já pisaram nessa terra puderam acumular. Mas eu pergunto, a riqueza dele pôde prolongar a vida dele um pouco mais? Não. Segunda pergunta. John Rockefeller levou o dinheiro com ele? Está usufruindo disso hoje? Não. Está dormindo no pó da terra, aguardando a volta de Cristo? Para que aconteça o veredito final que não sabemos qual será. Então eu pergunto mais uma vez. Quer trocar de lugar com ele? Por mais que venhamos a acumular riquezas neste mundo, isso não é pecado em si mesmo, irmãos. É preciso ficar muito claro isso. Por mais que venhamos a acumular riquezas, não coloque isso em primeiro lugar. E não troque a Deus, não troque o céu por nada que esse mundo possa oferecer. Absolutamente nada. Nós vamos ver isso na prática. Agora veja que interessante. Vamos supor que o dinheiro pudesse prolongar a nossa vida. Existem muitos milionários aí pelo mundo que estão investindo em pesquisa para prolongar a vida. Vamos supor que isso fosse possível. Olha só o que aconteceria conosco. Salmo, capítulo 90. Se nós pudéssemos, por meio das nossas riquezas, do nosso dinheiro, do nosso conhecimento, do desenvolvimento da ciência, pudéssemos prolongar a nossa vida, olha o que nós ganharíamos com isso. Olha a vantagem. Salmo capítulo 90, verso 10. Olha o que o salmista diz aqui. Uma oração de Moisés. Salmo 90, verso 10, diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é o quê? Canseira e enfado. Então vamos supor que o dinheiro fosse capaz de prolongar a nossa vida. Qual seria a vantagem para nós? Canseira e enfado. Irmãos, eu desafio você a perguntar às pessoas aí fora, principalmente aquelas pessoas que estão com 80 anos de idade, 90 anos de idade. Se você pudesse viver mais 100 ou 200 anos neste mundo como está, você gostaria? E eu tenho quase certeza que a resposta seria unânime. Não. Já chega.
eu estou cansado. Então, por mais que pudéssemos prolongar a nossa vida, não teríamos vantagem nenhuma, porque tudo que este mundo tem a oferecer para nós é canseira e enfado. E a morte também faz parte da misericórdia do Senhor, permiti-la, porque não é Deus que causa isso, não é o plano de Deus a morte, mas Ele permite, porque imagine-se agora, imagine-se vivendo 500 anos neste mundo como está. Você gostaria? Eu particularmente, não. Então vamos pensar, se esse mundo está como está, se não é vantagem nenhuma viver 100, 200, 300, 400 anos, se muitas vezes não há vantagem a longo prazo em acumular riquezas, porque no final de tudo vai ser tudo destruído, o que nós estamos fazendo aqui? Para que nós estamos aqui? O propósito de Deus para nós vai muito além do que meramente um acúmulo de riquezas. E o propósito de Deus para nós vai muito além daquilo que nós conseguimos ver aqui neste mundo. Querem ver que interessante? João capítulo 3, verso 16. Nem precisa abrir a Bíblia. Vamos citar. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Carro, casa, dinheiro. Isso? Não. Tenha a vida eterna. Qual é o propósito de Deus para nós? A vida eterna. Cristo disse, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Eu pergunto, é possível ter vida em abundância aqui nesta terra? Sim ou não? Depende. Depende do contexto do que é viver vida em abundância. Porque a música famosa do Arautos do Rei diz assim, o céu é aqui, se aqui, Jesus está. Podemos ter vida plena, vida em abundância no aspecto espiritual, no aspecto mental, porque a paz que Cristo dá, que excede qualquer entendimento, e Ele diz, não vou lá dou como o mundo a dá. Que paz é essa? É uma paz no meio da guerra. Já viu isso? É a paz que Cristo pode dar. Mesmo em meio a provas, tribulações deste mundo, nós podemos ter paz. Isso é uma vida plena, abundante. E isso é o que Cristo pode oferecer para a gente aqui ainda. E muito em breve, no mundo sem provações, sem problemas, sem dificuldades, sem dor, sem morte, sem pedidos de oração por alguém que está acamado. Aliás, irmãos, não precisaremos mais da oração. Sabe por quê? Porque conversaremos com o Senhor face a face. E eu pergunto, eu tenho trocado esta oportunidade por alguma coisa desta terra? E aí nós vamos chegando na pergunta mais importante. Veja que interessante. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, em especial muitos jovens, eu quero curtir a minha vida, depois eu penso nas coisas de Deus. Mas isso é estranho para mim, pelo seguinte, Cristo quando esteve aqui certa vez disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou o que mais? A vida. Então espera aí, vamos entender isso aqui. Eu quero curtir a vida primeiro e depois eu me preocupo com as coisas de Deus. Mas Deus diz, eu sou o quê? A vida. Como é possível curtir a vida separado da vida? E aí a gente começa a entender que muitos de nós o que queremos não é curtir a vida e depois nos preocuparmos com as coisas de Deus, porque Deus é a vida. O que nós queremos é curtir o pecado. Depois eu me preocupo com as coisas de Deus, porque ninguém pode curtir a vida separado do quê? Da vida de Deus, separado do Senhor. Cristo disse também que Ele é o caminho e que Ele é a verdade. Mas tem um detalhe, existe outro caminho. Sim ou não? Existe um outro caminho, que o próprio Cristo disse, Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Olha o outro caminho que Cristo apresentou. Mateus 7, versos 13 e 14. Olha como é interessante, como é importante a gente pensar nisso. Estamos falando, vamos chegar na pergunta mais importante. Estamos falando no contexto de colocar o Senhor em primeiro lugar.
Mateus 7, 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita. Caminho número 1. A porta estreita é quem? É Cristo. Quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a porta estreita. E aí diz assim: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para onde? Para a perdição. E quantos entram por ela? Muitos. Caminho número 2, a porta larga. A escolha é minha. Como é que nós podemos entender isso daqui? Qual que é o problema? Por que tantas pessoas entram pela porta larga? Se a porta larga conduz ao quê? À perdição. Cristo disse, são poucos os que entram pela porta estreita que conduz à salvação, e muitos vão pelo caminho da perdição. Por que isso? Por que isso acontece? Existem algumas razões. Primeira delas, porque é o caminho mais fácil, mais gostoso, mais agradável, não requer nenhum compromisso, nenhuma dificuldade. Fácil o caminho largo. Segundo ponto, imagine que você está chegando em casa agora e você está cheio de coisas nos braços, cheio de pacotes, e a porta da sua casa é muito estreitinha. Eu pergunto, para você conseguir entrar, você tem que fazer o quê? Alguma coisa você vai ter que deixar. Não dá para passar com esse monte de coisa na mão. Pois bem, por que poucos entram pelo caminho estreito? Porque para que possamos percorrer o caminho estreito, nós precisamos fazer algo que nos incomoda, que se chama renúncia. Precisamos deixar coisas para trás. E à medida que a gente avança, o caminho vai se estreitando cada vez mais, e a gente precisa deixar cada vez mais coisas para trás. E muitos não querem deixar para trás. Muitos querem ir o caminho do céu, levando as coisas. Para esses, tem outro caminho, que cabe tudo, mas o final não é o céu. E aí vem a nossa escolha. Muitos estão querendo alcançar o céu, colocando em primeiro lugar outras coisas, que em si mesmos, algumas em si mesmas não são problema, não são pecado, não são errado, mas que estão sendo colocadas acima do relacionamento com Cristo. E isso é muito, muito perigoso. Fatal, na verdade. Então veja que interessante, uma vez eu estava lendo uma história. Um pastor entrou dentro de uma UTI para visitar uma irmã. Ela tinha tentado cometer suicídio, por causa do desespero dela. Quando o pastor entrou ali na UTI para visitar a irmã ela já estava relativamente bem, mas sóbria. E ela disse ao pastor com muita indignação: eu não acredito que não deu certo. Eu não acredito que ainda estou aqui. Pastor, eu fiquei muito irada quando eu despertei e percebi que eu não consegui suicidar-me. E ela disse assim: eu não escolhi vir para esse mundo. Pelo menos eu tenho o direito de escolher sair. Eu pergunto, irmãos, tem lógica no raciocínio, sim ou não? Tem lógica. Existe uma lógica humana. Quem aqui escolheu vir ao mundo? Alguém de vocês decidiu vir ao mundo? Não, nós não escolhemos isso, mas estamos aqui. Eu pergunto, quem foi que decidiu que você e eu estaríamos aqui neste mundo? Quem foi que escolheu isso? Deus. Quem é o responsável por nós estarmos neste mundo? Deus. Veja bem, Deus não é o responsável pelo pecado do mundo, mas Ele é o responsável por estarmos aqui neste mundo, porque é o único que pode dar a vida. E eu me pergunto, Senhor, se o Senhor é o responsável por estarmos aqui, o Senhor deve ter algum plano melhor do que isso daqui, sim ou não? E eu pergunto, Ele tem? Tem ou não tem, irmãos? Tem. O propósito de Deus para nós é muito maior do que aquilo que a gente consegue enxergar. E nós precisamos, para alcançar este propósito que Deus tem para nós, colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida. E nós vamos levar isso para a prática do nosso dia a dia. Como eu costumo dizer, se a palavra de Deus não for aplicada à nossa vida prática, ela não serve. Precisamos aplicá-la e tomar as decisões que ela requer. Pense no seguinte agora. Imagine que eu fosse John Rockefeller e eu tivesse muito dinheiro
e te fizesse uma proposta, dá uma olhadinha aí, hein? E eu propusesse a você o seguinte: eu vou conceder a você, obviamente, se você aceitar a minha proposta, né? A proposta é esta: eu vou conceder a você R$1 milhão por mês durante 1 ano. Quantos aceitam? Ninguém aceita. Eu aceitaria prontamente, na hora. Bom saber que os irmãos aqui estão bem financeiramente, muito felizes. Então, Paulinho, convide a gente mais vezes, porque o negócio está bom. Eu aceitaria imediatamente, porém, tem o contrato, tem as letras pequenas. 2 condições. Primeira condição: você não pode acumular nem 1 centavo de um mês para o outro. Eu vou te dar 1 milhão todos os meses. Você tem que gastar tudo. R$1 milhão em 1 mês, 30 dias. Continua aceitando a proposta, sim ou não? Eu continuo. Gastar R$1 milhão em um mês, eu acho que eu consigo. Agora tem a segunda condição. A segunda condição é que no final desses 12 meses, você será executado. Gaste tudo que você puder e quiser nesses 12 meses. Aproveite o máximo essa fortuna que você vai receber. Porque 12 meses depois, você será executado. Eu pergunto, quantos aceitam a proposta? Contrato bom, né? Ninguém aceita. Sabe por quê, irmãos? Porque essa é uma proposta absurda. Dinheiro nenhum do mundo paga o quê? A minha vida. Isso é um absurdo. Nunca eu aceitaria uma proposta dessa. Então eu faço uma pergunta para que cada um reflita por si mesmo. É essa a proposta que Satanás faz para nós? Olha só como é que ele faz. Ele diz assim: eu vou te dar, olha como cara de pau. Eu vou te dar, ele não pode dar nada. Eu vou te dar 70 anos de vida, 80 anos de vida. Durante esse tempo, você pode gastar tudo que você quiser da sua vida. Faz o que você bem entender, sem restrições, regras. Curte, né? Entre aspas, curte a vida do jeito que você quiser. Não poupe nada. Mas depois desse período, o que vai acontecer? Você será executado junto comigo no lago de fogo. É a mesma proposta ou não é? E eu pergunto, muitos ou poucos têm aceitado essa proposta que parece tão absurda? A grande maioria. E aí eu pergunto, reflita, você tem aceitado essa proposta? Viva a sua vida como você quiser, gaste-a como você quiser, e no final nós vamos morrer juntos. Você tem aceitado essa proposta? Pense um pouco a respeito disso. Sabe qual é o problema maior, irmãos? É que muitas vezes nós abrimos mão da salvação por muito menos do que R$1 milhão por mês. Sim ou não? Por muito menos. Abrimos mão da salvação e da vida eterna por um filme, por uma novela, por um alimento que está destruindo gradativamente a minha saúde, por um relacionamento que está me afastando de Deus. E essa semana eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção: se aquele relacionamento te afasta de Deus, ele não é o quê? De Deus. Nós estamos trocando a salvação por muito menos do que R$1 milhão. E nós precisamos pensar nisso urgentemente. Agora veja que interessante isso daqui. Outro pastor. Certa vez fizeram um convite a um pastor para fazer um discurso para crianças que estavam se formando no prézinho. Nem sei se ainda existe prézinho, mas no prézinho da minha época. E o pastor ficou pensando, o que eu vou falar para criancinhas? O que eu vou falar para elas? Pois bem, o pastor pensou, eu vou levar uma lição, ensinar uma lição importante que elas vão carregar para a vida inteira. E ele fez o seguinte, ele fez uma dinâmica com as crianças e disse assim: crianças, nessa mão direita eu tenho um cheque de R$1 milhão. Nessa mão esquerda eu tenho uma nota de 10.
E a proposta que ele fez às crianças foi a seguinte: vocês podem ter esse cheque de R$1 milhão, porém só poderão descontá-lo quando tiverem 21 anos de idade. Nesta mão eu tenho uma nota de R$10 que poderá ser de vocês agora. O cheque só daqui a algum tempo. A nota de 10 eu dou agora para vocês. Eu vou dar 30 segundos para vocês pensarem e me darem a resposta. E as criancinhas começaram ali a discutir entre elas e pensar, e aquele burburinho. Pronto, crianças, a resposta. Qual vocês escolhem? E eu pergunto, o que as crianças escolheram? As crianças estufaram o peito com muito orgulho da decisão sábia que tomaram. E disseram, pastor, escolhemos a nota de R$10. É até engraçado. Mas, irmãos, vocês vão entender que muitos de nós fazemos a mesma escolha. Por que as crianças escolheram uma nota de R$10? É simples de entender. Um dia eu estava conversando com uma garotinha e eu perguntei para ela assim, quantos anos você tem? Ela disse, eu tenho 5. E eu falei, quantos anos você acha que eu tenho? E ela olhou para mim de cima e embaixo, pensou e ela falou, bom, eu tenho 5. Você deve ter uns 10. Veja, 10. Por que 10? Se eu tenho 5 e esse é o meu mundinho pequenininho, esse rapaz desse tamanho aí só pode ter o quê? O dobro do que eu tenho. Por que as crianças são assim? Porque elas não têm noção de tempo e espaço, como os adultos têm desenvolvido. Então, para uma criança, algo que é um pouco maior do que o pequeno mundo dela, já é algo grandioso demais. Então, quando o pastor disse, esse cheque de R$1 milhão vocês poderão sacar quando tiverem 21 anos de idade, elas pensaram, quando que é isso, gente? 21 anos de idade está longe demais. Me dá a nota aí, que aí eu já posso comprar o meu picolé agora. Assim são as crianças, a mente delas é dessa forma. Qualquer coisa que seja um pouco maior do que o pequeno mundo delas, para elas é gigantesco demais. Qual é a lição para nós? A lição para nós é a seguinte: nesta mão eu tenho Deus, o céu, vida eterna, uma vida que se compara à vida dos anjos, sem dor, sem doença, sem morte, para todo sempre. Mas para quando? Não é para agora. Lá na frente. Ainda não sabemos quando, só sabemos que está muito perto. Nessa outra mão, eu tenho os prazeres do mundo, que você pode usufruir quando? Agora. Pega agora e vai curtir. Eu pergunto uma coisa e cada um reflita em si. Muitos não estão tomando a mesma decisão que as crianças, sim ou não? Sim. Estão abrindo mão do cheque de R$1 milhão daqui a algum tempo por causa de uma notinha de 10. E uma notinha de 10 rapidamente acaba. Assim como a nossa vida, irmãos, rapidamente ela passa. E se nós não acumularmos tesouros no céu, nós não temos esperança de nada. E é por isso que muitas pessoas estão tirando a própria vida. Não tem esperança de nada além desta vida. Nada. E nós precisamos refletir nisso. É interessante que, voltando a essa questão das crianças, muitas vezes nós agimos como elas justamente porque o nosso mundo é muito pequenininho. Como vocês sabem, a irmã White teve algumas visões do céu e da nova terra, do que nos espera lá. E num dos momentos em que uma dessas visões terminou, ela escreveu as seguintes palavras que eu quero compartilhar com vocês. Preste atenção no que ela escreveu. Depois que voltei da visão, todas as coisas pareciam mudadas. Uma tristeza se espalhava sobre tudo que eu contemplava. Oh, quão escuro pareceu este mundo! Chorei quando me encontrei aqui e senti saudades. E ela conclui o parágrafo dizendo assim: eu tinha visto um mundo melhor e o atual perdeu o seu valor. Por que o atual perdeu o valor? Porque ela conhecia algo muito melhor.
Por que muitas vezes nos apegamos a este mundo e colocamos as coisas deste mundo em primeiro lugar na nossa vida? Porque muitas vezes não conhecemos nada melhor. Como nós podemos conhecer algo melhor? Por meio do estudo diligente da Palavra de Deus e de gastarmos tempo em oração diariamente. E assim o céu, o Espírito Santo vai enchendo o nosso coração, nossa mente com as belezas do céu, com a vida do céu, com o caráter de Cristo. E o que vai acontecer com esse mundo? Para nós? Quero ir embora daqui. Eu estou aqui só de passagem. Eu sou um estrangeiro aqui. Eu não aguento mais esse mundo. Eu quero ir embora. É isso que vai acontecer. E aí passaremos a dia a escolher o cheque de R$1 milhão. Mas Leandro, você não sabe quando você vai poder descontar esse cheque. Não foi revelado quando. Não importa. Não importa. Porque o dia que pudermos descontar esse cheque, valerá a pena. Então esse é o primeiro apelo que eu faço. Não aceite a notinha de R$10 que o inimigo oferece. Aceite o cheque do Senhor. Porque é um cheque garantido. A promessa é garantida. Não falha. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E muito em breve estaremos com o Senhor. Um famoso escritor resumiu essa questão muito bem quando ele disse o seguinte: somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desejando a alegria infinita que se nos oferece, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de areia numa favela porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Contentamo-nos com muito pouco. Contentamo-nos com muito pouco. Deus nos oferece vida eterna, uma vida completa, isenta de tristeza, dor e morte, ou seja, uma bela praia, sim ou não? Mas preferimos permanecer apegados às mesquinharias deste mundo, aos nossos bolinhos de areia. Deus nos oferece um cheque de R$1 milhão para descontarmos no futuro, mas preferimos a nossa notinha de R$10 hoje. Pense, qual escolha você tem feito? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Agora eu pergunto, diante de tudo isso que falamos até aqui, qual é a pergunta mais importante? Marcos capítulo 8, verso 36. Aqui está a pergunta central desta mensagem e a pergunta que deveríamos fazer a nós mesmos todas as manhãs ao acordarmos. Marcos capítulo 8, verso 36. Marcos capítulo 8, verso 36. Olha o que diz a palavra do Senhor. Esta é a pergunta mais importante. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta nós ganharmos muito dinheiro, riquezas, sucesso, popularidade, fama, para no final de tudo nós perdermos a salvação? O que adianta? Nada. Por isso, coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Veja o que a serva do Senhor escreveu. Essa é uma questão que exige consideração por parte de todo ser humano, jovem ou idoso. Não pode ser integral ou completo nenhum projeto de negócios ou plano para a vida que apenas compreenda os breves anos da existência presente e não tome providências para o interminável futuro. Que se ensinem os jovens a tomar em consideração a eternidade. Sejam ensinados a escolher princípios e buscar possessões que sejam duradouras, a acumular para si aquele tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Todos os que fazem isso estão efetuando a melhor preparação possível. Para a vida onde, em primeiro lugar? Neste mundo ainda. E que mais? Ninguém poderá acumular tesouro no céu sem que venha por isso mesmo haver sua vida na terra enriquecida e enobrecida. O que isso significa? Quando colocamos o Senhor em primeiro lugar, nós ganhamos duas vezes. Nós temos uma vida plena ainda nesta terra. Estamos falando de mesmo em meio à guerra termos paz. Irmãos, porque não há coisa melhor do que uma vida onde se tem uma consciência limpa, em paz.
Não tem nada melhor do que viver uma vida em que você tem um corpo e uma mente saudáveis. Não há nada melhor numa vida do que ter relacionamentos saudáveis. Vida plena. Mesmo que você seja pobre, mesmo que você de repente esteja sofrendo com um problema de saúde, o que Deus quer para nós em essência é o futuro, é a nossa salvação. E eu pergunto, o que temos feito com aquilo que recebemos? Existe uma eternidade a ser ganha ou perdida. Dependendo das nossas decisões. Deus quer salvar a todas as pessoas, sim ou não? Todas. Mas Ele não poderá salvar a todas. Porque Ele tem que respeitar a nossa decisão. Porém, para que sejamos salvos, existem requisitos. E o principal deles, Cristo disse assim: permanecei em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Esse é o requisito principal. Permanecer em mim. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar em nossa vida. Relacionamento, comunhão diária com Deus, estudo da palavra, oração, todos os dias. Desimpedir o caminho, as reformas que o Senhor pediu. Filho, tira isso da sua casa porque está me impedindo de ter acesso. É isso. Agora, alguém poderia me dizer assim, mas Leandro, e se esse negócio de eternidade for conversa? Se esse negócio de céu, de volta de Jesus, for tudo conversa? Ok, então vamos deixar a Bíblia de lado. Vamos apelar para a lógica agora. Vamos fazer uma divisão aqui. Imagine que você creia que a eternidade não existe. É uma lenda, uma fábula, e eu creio que sim existe. Eu vou dar para você 50% de chance de estar certo. E vou ficar com 50%. É uma divisão justa, sim ou não? Sim ou não? Justo? Meio a meio, ok? Então vamos pensar no seguinte agora. Ao final de tudo, se você estiver certo, a eternidade não existe, é uma lenda, uma fábula. Eu pergunto, você ganhou o quê? O que você ganhou? Nada. Eu ganhei o quê? Nada. Ou seja, quem teve vantagem aqui? Ninguém teve vantagem. Todos vamos para o mesmo pó da terra. Acabou. Simples assim. Agora tem uma coisa. Se ao final de tudo a eternidade for real, né? Eu falo se, nós sabemos que é, só a título de exemplificação. Se a eternidade verdadeiramente existir, for real, eu pergunto, o que você ganhou? Você, né, que não crê, você ganhou o quê? Nada. E eu? Tudo. Olha outra pergunta. O que eu perdi? Nada. E você? Tudo. Aí alguém poderia questionar assim, não, Leandro, olha só, você perdeu sim, por crer nessas coisas. Você perdeu todos os prazeres do mundo. Todos os prazeres que o mundo pode oferecer, você perdeu, porque ficou acreditando nesse negócio de eternidade, e no final não tem nada lá. Então você perdeu sim, eu ganhei, porque eu usufruí tudo. Irmãos, eu não sei quantos exemplos mais nós precisamos de pessoas com dinheiro, com fama, popularidade, sucesso, internadas em clínica de recuperação para drogados, pessoas ricas, pessoas com muito poder se atirando de pontes, e eu não entendo de quantos exemplos mais nós precisamos para entender que o mundo não tem nada para oferecer. Nada. Pessoas em depressão profunda, ricas, famosas, de sucesso, depressão, por quê? Ou então pessoas que não têm esses problemas, mas vivem uma vida vazia, sem graça, mesmo tendo muito dinheiro. Posso dizer uma coisa para vocês? Eu creio piamente que mesmo que Deus não existisse, valeria a pena viver sob princípios divinos. Como eu disse anteriormente, não tem nada melhor do que uma pessoa que vive com uma consciência limpa, uma pessoa que tem paz de espírito,
Uma pessoa que mantém relacionamentos saudáveis, isso nos faz feliz. Não tem coisa melhor. Então, ainda que Deus não existisse, valeria a pena viver dentro de princípios. Teríamos uma vida melhor, uma vida plena. Agora eu pergunto, você está em busca de riqueza? Está em busca de sucesso? Eu vou apresentar para você a melhor riqueza de todas. O que está escrito em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Você quer riqueza? Aqui, ó, busca isso aqui. 2 Coríntios 8, verso 9, está a verdadeira riqueza. Olha o que diz lá. Pois conheceis o quê? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ah, tá aqui, Leandro. Jesus veio para nos tornar pessoas o quê? Cheios da grana, ricos, carros, mansões, viagem. Não está dizendo aqui? Cristo se tornou pobre para tornar a gente rico? A riqueza, no contexto bíblico, nada tem a ver com posses materiais. A riqueza neste contexto aqui está se referindo à vida abundante, à vida eterna, está se referindo ao enobrecimento do ser humano, está se referindo à riqueza do caráter de Cristo implantado em nós. É esse tipo de riqueza que o Senhor veio nos dar, e finalmente a riqueza da vida eterna no céu. Agora, para a gente se apropriar dessa riqueza, irmãos, existem alguns critérios. Por exemplo, eu vou fazer algumas perguntas e cada um reflita por si. Nós sabemos que para que nós possamos nos apropriar dessa riqueza, precisamos colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Como é que é isso? Como é que funciona isso? Na prática, no trabalho, em casa, na faculdade. Colocar Deus em primeiro lugar. Funciona mais ou menos assim. Você gasta as suas maiores energias para o seu trabalho ou para a sua igreja? E aí você pensa em vários aspectos, não apenas o desempenho das suas atividades no trabalho e na igreja, mas pense, por exemplo, na sua pontualidade, pense na sua assiduidade. É inconcebível para nós faltar emprego, sim ou não? Inconcebível. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Nos empenhamos mais para as coisas de Deus do que nos empenhamos pelas coisas seculares, porque deixa eu dizer para você, seu emprego pode ser o melhor do mundo. Em breve ele será destruído também. E se junto com o emprego não estivermos acumulando tesouros no céu, o final não valeu de nada. Outra coisa, como nós fazemos em nossa faculdade? Você e eu nos empenhamos tanto ou mais no estudo da palavra do que fazemos no estudo para as provas de faculdade? Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Na prática, irmãos. Isso é prática. Outro. Eu passo mais tempo conversando com Deus do que com meus amigos no WhatsApp, no Facebook? Pense. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Prática. Essa é a reflexão que eu quero trazer. A luta de vocês para colocar Deus em primeiro lugar, passar tempo com Deus, eu conheço muito bem, porque é a mesma minha. Mas esse é o segredo. Veja que importante isso daqui. A graça divina deve ser diariamente recebida. Do contrário, homem algum permanecerá convertido. Não negligencieis a oração particular, pois ela o quê? A alma da religião. O que é alma? A alma é vida. A comunhão pessoal com Deus é a vida da nossa religião. É isso que nos mantém firmes na igreja. Na fé em primeiro lugar. E na igreja. Leandro, mas eu não estudo Bíblia e não oro, eu estou aqui na igreja. Estar na igreja sentado não significa necessariamente estar na igreja. Entenderam? O que nos mantém na igreja é Cristo, ligados à videira. Satanás bem sabe que todos, quantos? Todos,
quantos ele levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras, poderão ser vencidos por seus ataques. É isso que está escrito aí? Não, é uma certeza. Se eu negligencio diariamente o estudo da Bíblia e a oração, eu serei vencido. Aliás, quando eu faço isso, quando eu negligencio, eu já estou sendo o quê? Vencido. Ainda que não percebam isso. Negligenciemos a prática da oração. Negligenciemos a prática do estudo da Bíblia. E a eternidade não passará de um sonho distante, impossível, por mais ativos que sejamos na igreja. Por outro lado, se mantivermos uma vida de comunhão íntima com o Senhor diariamente, pode ter a certeza, seremos salvos. Muitos dizem para mim assim, e eu já disse muito isso: Leandro, eu entendo que eu preciso buscar a Deus, preciso orar, preciso passar tempo com Ele, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu trabalho muito, eu estudo ainda, eu não tenho tempo para isso. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O seu emprego toma tanto o seu tempo que não tem sobrado nada para Deus? Posso dar um conselho? Larga o emprego. Aí alguns olham para mim assim: hã? Jamais. Eu preciso sustentar a minha família? Nunca. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em primeiro lugar, quem sustenta a tua família? É o teu emprego? Em segundo lugar, não é loucura fazer isso. Sabe o que é loucura? Loucura é não conseguir conciliar o trabalho e a vida espiritual. E escolher qual? Escolher o trabalho. Isso é loucura. Agora fiquem tranquilos, ok? Respire, aliviado, porque ninguém precisa abandonar emprego, faculdade, ou seja o que for. Sabe por quê, irmãos? Porque podemos sim conciliar as duas coisas. Pense em Daniel. Daniel era o segundo, era o primeiro ministro da Babilônia. Eu pergunto, era um homem ocupado ou não? José era o governador do Egito, era o segundo, aliás, o primeiro depois de Faraó. Era ocupado ou não? E mesmo assim mantinha uma comunhão íntima com o Senhor. Nós temos tempo sim. O problema é que muitas vezes tomamos o tempo de Deus e usamos para outras coisas. Para outras coisas. Então eu trabalho o dia inteiro, à noite eu chego em casa e vou usar o meu tempo para outras coisas. Eu sei que tem pessoas aqui que já fizeram ou ainda fazem graduação. Aqueles que já fizeram, já passaram pelo famoso TCC, sabem do que eu vou dizer. Em minha experiência, passei várias noites em claro, fazendo trabalhos de faculdade. E quando eu falo noites em claro, é chegar da faculdade às 11 da noite, começar a elaborar o trabalho e concluir às 6:30 da manhã, porque eu precisava sair para o trabalho. Eu fiz isso várias vezes. Agora eu pergunto, quantas vezes fazemos isso com a palavra de Deus? Isso, irmãos, eu quero que vocês entendam. Isso é colocar Deus em primeiro lugar, porque a frase e o texto bíblico é lindo, mas em aplicação na vida. Colocar Deus em primeiro lugar é levantar atrasado para ir ao trabalho e eu preciso comer e ter o meu relacionamento com Deus, mas não dá tempo de fazer as duas coisas. O que eu escolho? Eu passo tempo com Deus e saio com fome. E isso é colocar Deus em primeiro lugar, entenda isso. Eu pergunto a vocês o seguinte: qual era o segredo de Jesus? Qual o segredo dele? A palavra de Deus diz, nós não vamos ler aqui para ganharmos tempo e concluirmos. Lá em Lucas 6, verso 12, que certa vez Cristo fez algo que ele fazia corriqueiramente. Ele subiu ao monte depois de um dia de trabalho pesado. Ele subiu ao monte, começou a orar e orou até que hora? Até que hora? Até amanhecer o dia. E a Bíblia diz assim que quando amanheceu o dia, Cristo saiu do local em que estava, chamou os seus discípulos, dentre os quais ele escolheu 12.
Por que ele passou a noite inteira em oração, irmãos? Porque no dia seguinte ele ia escolher a sua liderança. E aí eu lanço um desafio, uma pergunta para esta igreja, como eu faço em todas as igrejas por onde passamos. Quantas vezes nossas comissões de nomeações fizeram vigílias de noite inteira antes de começar a escolher os líderes? Porque Cristo precisou, nós não? Olha o que a irmã White fala: o alvorecer frequentemente o encontrava em qualquer lugar retirado, meditando, examinando as Escrituras ou em oração. Nenhuma outra vida, nenhuma, já foi tão sobrecarregada de trabalho e responsabilidade como a de Jesus. Todavia, quantas vezes a oração constante sua comunhão com o Pai? Ninguém será salvo, irmão, se não colocar Deus em primeiro lugar. E ao mesmo tempo, ninguém que coloque Deus em primeiro lugar irá se perder. Cristo intimida cada um a ponderar. Prestai uma conta honesta. Ponde num prato da balança Jesus, que significa tesouro eterno, vida, verdade, céu e alegria de Cristo pelos redimidos. No outro, ponde toda a atração que o mundo pode oferecer. Num prato, ponde a vossa perdição e das pessoas que poderiam ser instrumentos para salvar. No outro, para vós e para elas, uma vida que se compare com a vida de Deus. Pesai para agora e para a eternidade. Enquanto estáis ocupados nisso, Cristo diz: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Então convido cada um a uma reflexão pessoal, individual. O que estamos colocando em primeiro lugar na nossa vida? O que adianta correr atrás disso para no final perdermos a salvação? O que adianta? Nossos desejos, ainda que sejam louváveis, têm nos afastado daquilo que é essencial, que é a comunhão diária com Deus? Vale realmente abrir mão da eternidade por conta dessas coisas? Vale realmente a pena insistirmos naquilo que nós já sabemos que estão nos afastando de Deus e nos conduzindo para a perdição? Certa vez eu li um texto que resume bem toda essa questão, para nós concluirmos. E esse texto diz assim: pode haver maior loucura, maior cegueira do que me absorver totalmente na vida que há de acabar e não cuidar da vida que pode durar para sempre? Me cansar, lutar, me matar por aquilo que hei de deixar e não fazer nenhuma questão daquilo que posso ganhar ou perder eternamente? Tantas preocupações com esta vida, nenhuma preocupação com a vida por vir. Tanto medo, tantas ansiedades, tanto receio da morte temporal, mas nenhum temor da morte eterna. Eu quero fazer um apelo a esta igreja, mais um. Em nome de Jesus, coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Em primeiro lugar nos seus talentos. Use o máximo dos seus talentos para o Senhor e deixe o que sobra para o teu chefe. Use o máximo do seu tempo com o Senhor. Busque a Deus diariamente em estudo da palavra, em oração, todos os dias. Eu tenho um grande amigo que ele me deu uma dica certa vez. Não é uma regra, evidentemente, mas eu achei muito interessante o padrão que ele usa na comunhão dele com Deus. Ele disse: Leandro, nós temos os 4 T's da mordomia: tempo, templo, talento e tesouros. E nós costumamos vir à igreja no sábado pela manhã e trazer os nossos dízimos, que representam 10% do quê? Do nosso tesouro, 10% dos nossos rendimentos. E ele disse: o tempo também é um dom de Deus? Sim ou não? Assim como é o dinheiro? Sim. Ele falou para mim: não é uma regra, apenas uso isso como padrão na minha vida, no meu relacionamento com Deus. E ele disse assim: eu uso o dízimo, eu devolvo o dízimo do tempo para Deus. 10% do meu dia eu passo com Deus. E eu achei interessante isso. Então passe tempo com Deus diariamente. Lembre-se, não esqueça disso. Sua faculdade é importante. Seu trabalho é importante. Se você quer um carro novo, isso não é pecado. Se você quer uma casa nova, não é pecado. Mas não deixe que estas coisas tomem o seu tempo de tal forma que não sobre nada para Deus. Porque estas coisas serão destruídas um dia.
E aqueles que estiverem alicerçados no Senhor, estas coisas serão destruídas, mas elas viverão para sempre. E o que tem de melhor no céu? Na companhia pessoal de Cristo. E esse deve ser o nosso maior desejo. O apelo que a serva do Senhor deixa para nós nesta manhã. Vi que todo o céu está interessado em nossa salvação. E seremos nós indiferentes? Seremos descuidosos como se fosse coisa de pouca importância sermos salvos ou perdidos? Menosprezaremos o sacrifício feito por nós? E eu encerro com as palavras do salmista. Uma oração em que ele diz assim: Senhor, ajuda-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o quê? Coração sábio. O que o salmista quer dizer? Senhor, me ajuda a entender e ter a consciência plena de que minha vida passa e passa muito rápido. E me ensine e me ajude a juntar tesouros no céu. Me ajude a priorizar a comunhão contigo. Porque este mundo passará, mas aqueles que estarão em ti viverão eternamente. Ainda que morram um dia, serão ressuscitados para nunca mais morrerem. Para vivermos todos juntos num mundo a partir do qual nunca mais nos separaremos. Nunca mais, Paulinho, vamos precisar projetar esses slides pedindo oração por pessoas que estão sofrendo com doenças. Nunca mais. Aquele ente querido que se foi, e todos nós temos alguém, você poderá vê-lo novamente. Você poderá estar com ele novamente e nunca mais perdê-lo. Nós poderemos conhecer os patriarcas, os profetas, os discípulos de Cristo. Nós poderemos conhecer esta vasta imensidão do universo que a ciência, coitada, consegue estudar um pouquinho. Nós poderemos conhecer um mundo sem dor. O que é isso? Não sei. Nunca conheci um lugar assim. E o melhor de tudo, estaremos para sempre na companhia de Jesus. Vai para casa refletindo. Aquela coisa, cada um sabe o que é. Vale tanto a pena assim mesmo? Que eu vou trocar a eternidade e vou ficar com ela? Essa notinha de R$10 vale tanto assim mesmo? Então, irmãos, eu peço em nome de Jesus, tome a sua decisão agora. Coloque Deus em primeiro lugar. E se porventura há alguém aqui que não faz parte dessa igreja, eu faço um apelo a você. Vem estudar conosco. Vem estudar a palavra de Deus. O tempo está passando. O tempo está acabando. O teu tempo está acabando. O nosso tempo está se esgotando rapidamente. E nós precisamos tomar as decisões antes que seja tarde demais. A graça é estendida a todas as pessoas, indistintamente, não importa. Todas. Mas precisamos tomar uma decisão. Cristo disse: eu ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas não termina por aí. Cristo diz assim: escolhe a vida, para que vivas tu e toda a tua casa. Esse é o meu apelo final. Escolha a vida.